Era para ser só mais um compromisso na agenda. Mais uma visita no interior do país, mais uma caminhada rápida entre ruas estreitas, feiras populares, abraços ensaiados e promessas lançadas no vento. Lula seguia o roteiro como sempre, cercado por câmeras, seguranças atentos e aplausos que se repetiam em cada esquina. O sol forte deixava tudo mais lento. O povo se espremia nas calçadas, tentando ver de perto o homem que, anos atrás, saiu dali mesmo, de uma realidade parecida com a de todos ao redor, e chegou até onde poucos chegam. Mas havia algo diferente naquele dia. Lula caminhava, mas os olhos pareciam buscar mais do que olhares curiosos. Ele olhava fundo, como quem procura alguma coisa, ou alguém. E então, parou. O corpo travou. A conversa com um morador foi interrompida no meio da frase. O olhar dele se fixou do outro lado da rua. Ali, quase invisível entre o concreto cinza e o vai e vem apressado das pessoas, estava um homem, deitado no chão frio, coberto por papelões sujos, roupas rasgadas, barba branca, rosto cansado, mas era o olhar, aquele olhar que Lula jamais esqueceria. Ele conhecia aquele rosto, mesmo agora, marcado pelo tempo, pela rua, pela solidão. Era ele, o homem que muitos anos atrás o havia ajudado quando ele não era ninguém. Sem câmeras, sem multidão, apenas com um gesto de bondade que mudou tudo. E agora o destino devolvia a cena, de forma crua, dura, inesperada. O homem que um dia salvou era o homem que agora precisava ser salvo. E Lula, não. Pensou duas vezes. Foi ali que a história começou de verdade. Se esse início já mexeu com você, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, cada história é feita para tocar a alma e lembrar que ninguém é pequeno demais para ser lembrado. Lula não conseguia dar mais um passo. O mundo ao redor parecia ter sido colocado no mudo. Buzinas, vozes, até os flashes das câmeras. Tudo desapareceu num instante. O que restava era só ele e aquele rosto. Um rosto envelhecido, castigado pelo tempo, marcado pela rua. Mas ainda assim, inconfundível. O coração disparou, as mãos suaram, a respiração ficou presa no meio do peito. Era impossível esquecer. Aquela barba branca, agora desgrenhada, os olhos fundos, cansados, mas com a mesma luz de décadas atrás. O jeito como ele inclinava a cabeça ao observar as pessoas. Era Zé, e quando Lula teve certeza, o peito apertou. Veio à tona uma memória que ele guardava como uma cicatriz invisível. Um dia, há muitos anos, em que ele, ainda jovem, perdido, sem direção, sem nome, sem nada, sentou-se numa calçada e pensou em desistir. E foi Zé quem apareceu, com um pedaço de pão, uma palavra amiga, um abrigo improvisado e uma frase que jamais saiu da cabeça dele. Você vai longe, rapaz. Só não deixa o mundo te convencer que você não vale nada. Agora, aquele mesmo homem estava ali, sozinho, esquecido, vivendo o abandono que ele, Lula, conhecia tão bem do passado. E a vida, com sua ironia afiada, fazia questão de trazer aquilo de volta. Não como lembrança, mas como reencontro. O tipo de reencontro que vira história. O tipo de história que muda tudo. Naquela época, Lula não era manchete, não era símbolo, não era história viva. Era só mais um entre tantos. Um operário de mãos calejadas, com o estômago vazio e o coração carregado de sonhos grandes demais para o bolso que carregava. Sem poder, sem nome, sem ninguém que realmente parasse para olhar. E foi justamente nesse momento que Zé apareceu. Zé não perguntou: quem é você? Não quis saber. De partido, de passado ou de promessas. Ele viu um homem cansado, com fome e simplesmente ajudou. Dividiu um prato de comida quando Lula pensava em dormir com o estômago doendo. Abriu a porta de um quartinho apertado, mas quente, numa noite de frio que parecia cortar até a alma. E o mais importante, falou com ele como quem fala com um igual. Você vai longe, rapaz. Só não esquece quem você é quando o mundo tentar te dobrar.
Essas palavras não foram só conforto, foram âncora, foram a mão que impediu um naufrágio. E agora, décadas depois, ali estava ele, o mesmo homem que havia sido farol no escuro, mas dessa vez, apagado pela vida, deitado sobre papelões, sem nome, sem endereço, sem aplausos. O mundo girou e Lula entendeu, ali mesmo com o coração apertado, que os papéis tinham se invertido, mas a dívida, aquela que o tempo não apaga, ainda estava ali. E o que ele faria a seguir não era caridade, era memória, era honra, era dívida de alma. Lula atravessou a rua sem dizer uma palavra. Cada passo parecia pesar toneladas. O barulho dos passos, das vozes ao redor, das câmeras, tudo ficou distante. O tempo, por alguns segundos, pareceu andar mais devagar. Ele não estava ali como figura pública, como autoridade, como ex-presidente. Estava como homem, como alguém que, no fundo, sabia que aquele momento era mais do que um reencontro. Era um acerto de contas com a própria história. Chegou perto devagar. Parou diante daquele corpo encolhido sobre os papelões. Zé não notou de imediato. O rosto estava virado, o olhar perdido no chão, como quem já não espera mais nada da vida. Lula se abaixou. Os joelhos tocaram o concreto quente e áspero da calçada. E então, com a voz embargada, quase num sussurro, ele disse: "Zé, é você, companheiro?" Zé demorou a reagir. Virou o rosto devagar, como quem não acredita que alguém está falando com ele. E quando os olhos se encontraram, o mundo parou. Foi um segundo de silêncio absoluto. Não se ouvia nem as respirações, só o peso da história presente naquele instante. Zé reconheceu o rosto à sua frente, mas não como o homem das manchetes. Reconheceu o jovem sonhador que ele ajudou um dia, quando ninguém mais estendeu a mão. Com a voz rouca e um sorriso quase imperceptível, ele respondeu: "Sou eu, presidente, ou pelo menos o que sobrou de mim." Essa frase bateu como um trovão, não em Lula apenas, mas em todos que ouviram. Era dor, era resignação, era verdade. E ali, naquele instante, não havia câmera, não havia cargo, não havia distância. Só dois homens, um que precisou, outro que agora podia retribuir. Se essa parte te tocou, deixa nos comentários o que passou pela sua cabeça. Às vezes, a história de alguém é o espelho que a gente não esperava ver. Sentados ali, no meio da calçada quente e cheia de histórias que ninguém vê, Lula calou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha o que dizer, porque naquele momento, o que mais importava era ouvir. E Zé falou como quem não desabafa há anos. A voz era baixa, rouca, quebrada pelo tempo e pelo silêncio. Eu trabalhava certinho, 20 anos na mesma empresa, mas um dia mandaram todo mundo embora, sem aviso, sem nada. Lula apertava as mãos entre os joelhos, em silêncio. Cada palavra de Zé parecia pesar mais do que a anterior. Logo depois, minha mulher ficou doente. Usei tudo que tinha com hospital, remédio, exame, até o que não tinha. E mesmo assim, perdi ela também. As palavras saíam pausadas, como se Zé precisasse recuperar a força entre uma e outra. Aí vieram as dívidas, vieram os cortes, a casa se foi. Os amigos sumiram. No começo, todo mundo promete ajudar. Depois param de atender. Depois, esquecem que você existe. Lula olhava nos olhos dele, e neles via algo que conhecia bem. Não era tristeza, era resistência. E então, fui ficando só. Primeiro numa garagem, depois num ponto de ônibus. Agora, onde der, onde tiver um papelão seco. Zé não chorava, porque quem vive muito tempo na rua, às vezes, esquece até como se chora. Mas cada palavra era uma lágrima invisível, uma vida inteira desmanchada, em frases curtas. E Lula, ali, ouvindo tudo, sentiu como se estivesse diante de um espelho distorcido, um reflexo de quem ele poderia ter sido, se o destino tivesse virado a esquina no sentido oposto. Zé não pediu nada, só contou. E isso foi o que mais doeu.
Lula não desviava o olhar, e quanto mais olhava, mais o peito apertava. Ali, diante dele, não estava apenas um morador de rua. Estava um pedaço da própria história. Zé era memória viva, era raiz, era passado que voltou como cobrança silenciosa, não por dinheiro, mas por honra. O rosto de Lula tremia. As mãos, antes firmes, agora apertavam os joelhos como quem segura o peso de algo maior que o corpo. O silêncio dizia tudo. Não era culpa, era dívida, daquelas que o tempo não apaga. Naquela calçada, entre o barulho abafado da cidade e o clique de celulares curiosos, o presidente desapareceu. Sobraram só 2 homens. O que um dia precisou e o que um dia ajudou. Lula lembrou com detalhes do frio, do cansaço, do desespero que Zé amenizou com um simples gesto. E agora o mundo girava com força, dando a ele a chance de provar que gratidão de verdade não morre. Ele engoliu em seco. Os olhos marejados já não disfarçavam mais. Não havia mais protocolo, nem fala pronta. Havia apenas um pensamento martelando por dentro. Não posso deixá-lo assim. Não ele, porque naquele momento, ajudar Zé não era um favor. Era um acerto com a consciência, com a história, com o coração. E Lula sabia, quem estendeu a mão quando ele era ninguém, merecia ser levantado agora, sem plateia, sem vaidade, mas com respeito, com dignidade, com gratidão. Lula ficou em silêncio por alguns instantes, tentando conter a avalanche de sentimentos que invadia o peito. Era difícil falar quando o coração estava pesado, quando a alma estava cheia, quando a memória do que se viveu encostava no agora com tanta força. Mas então, ele respirou fundo, olhou nos olhos de Zé, aqueles olhos fundos, castigados, mas ainda cheios de humanidade. Estendeu a mão, segurou com força, como quem segura a linha que liga o passado ao presente. E foi ali, naquele toque firme e cheio de respeito, que Lula disse o que precisava ser dito. Não para impressionar, não para ser filmado, mas porque era a única coisa verdadeira a se dizer naquele momento. Você me ajudou quando eu não era nada. A frase cortou o silêncio como faca. Os olhos de Zé se encheram, mas ele não chorou. Lula continuou com a voz embargada, carregada de verdade. E hoje, eu não posso deixar você aqui como se fosse ninguém. Foi nesse instante que o Brasil parou. Porque o peso dessas palavras era maior do que qualquer discurso. Era mais que promessa. Era dívida sendo paga com gratidão. E não foi só Zé que sentiu. Quem viu, quem ouviu, quem viveu alguma dor parecida, também se emocionou, porque ali, naquela frase simples, morava algo que o povo anda sentindo falta há muito tempo: reconhecimento. Se essa frase falou com você do jeito que falou com a gente, deixa seu comentário. Às vezes, tudo que alguém precisa é ser lembrado, como gente. O que era para ser apenas mais um instante esquecido no meio da correria, virou algo que o Brasil inteiro jamais esqueceria. Um pedestre, parado do outro lado da rua, viu a cena e, sem pensar, pegou o celular. Gravou sem dizer nada. Gravou com o coração batendo forte, como se soubesse que estava diante de algo raro, verdadeiro, gigante. O vídeo era simples, mas não precisava de produção. As imagens falavam por si. Lula ajoelhado, Zé segurando sua mão, um abraço apertado, longo, carregado de tudo o que ficou preso por anos. A memória, a gratidão, a dor e o respeito. E no fundo, uma lágrima escorrendo. Não só dos olhos de Zé, mas dos olhos de todo mundo que assistiu depois. Em poucas horas, o vídeo explodiu. Se espalhou pelas redes sociais como fogo em capim seco. Não tinha legenda apelativa. Não tinha trilha dramática. Tinha verdade. E só isso já era mais do que o suficiente. Os comentários não paravam de chegar. O mundo dá voltas. Nunca se esqueça de quem te ajudou quando ninguém mais estava por perto. Isso é lição de vida. Pessoas que nunca choravam, choraram. Gente que não acreditava mais em gesto humano, se emocionou. Porque ali,
não era política, era vida, era reencontro, era gratidão em estado puro. E naquele vídeo, o Brasil inteiro lembrou de algo essencial. Quem planta o bem, mesmo que em silêncio, um dia floresce no coração de quem nunca esqueceu. Dias depois, a imagem de Zé já não era mais a de um homem encolhido sobre papelões, tentando se esconder da indiferença do mundo. Agora, ele dormia em um colchão limpo, sob um teto firme, com roupas secas e um prato quente na mesa. Mas mais do que tudo isso, ele tinha um nome lembrado. Ele tinha dignidade de volta. No abrigo, os funcionários o tratavam com respeito. Chamavam de Senhor Zé. Perguntavam se estava tudo bem, se precisava de algo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que existia. Não como número, não como fardo, mas como ser humano. E Lula seguiu sua jornada. Continuou suas visitas, compromissos, discursos. Mas ninguém mais via nele o mesmo olhar. Havia algo diferente ali, algo mais calmo, mais certo. Porque naquele dia, ele não falou para o povo. Ele falou com a própria consciência. Naquela calçada, diante de um homem esquecido pelo tempo, ele lembrou quem realmente era e quem um dia o ajudou a não desistir. E naquele gesto, ele não foi político, foi gente. Porque existem cargos, existem palanques, existem holofotes, mas tem coisas que só o coração entende. Retribuição é uma delas. Zé não virou manchete, mas virou símbolo. Símbolo de que a vida dá voltas. E que em algumas dessas voltas, a gratidão encontra quem nunca esqueceu. E se o tempo muda tudo, o caráter é a única coisa que permanece. Firme, silencioso, gigante. Se essa história te tocou de verdade, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui cada vídeo é feito para lembrar que humanidade ainda existe, mesmo nos lugares onde a gente menos espera. E se você achou que essa história foi forte, espera só até ver quem apareceu no próximo vídeo com um passado que nem Lula acreditou ser real. Você não está pronto para o que vai acontecer.